Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as inteligências múltiplas, bater um papo. Olha quem tá aí, Laricinha, muito obrigada. Chama a turma, Lari, manda aviãozinho pros seus amigos. Ah, coisa linda. Olha o Papito, tá vendo? A família toda aí me prestigiando, que legal. Que alegria. Chama todo mundo, manda aviãozinho pra turma aí. Vamos conversar um pouquinho. Vamos bater um papo sobre música, olha só. Laricinha é boa em música, meu pai, trazendo aí todos esses conhecimentos, essa facilidade musical, né? Que coisa boa. Tá ouvindo direitinho? Tem algum ruído aí incomodando? Porque tem uma construção aqui perto. Eu não sei se isso está afetando vocês. Fala pra mim. Lari, papai, fala pra mim se vocês estão ouvindo direitinho. Tá bom o som? Yasmin! Ih, tá ótimo. Ai, que bom. Não tá afetando a furadeira, né? Porque tem uma furadeira lá embaixo. Ai, que bom, que o som tá bom. Eita. Monique, muito obrigada. Olha só, isso mesmo. Vamos chamando. Chama a turma. O assunto é legal. É um assunto bacana que eu gosto muito. As inteligências múltiplas. Eu sou apaixonada por esse assunto. E eu quero transbordar, compartilhar com vocês. Chama aí os amigos. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui. Fui chamando, fui chamando. E vamos lá, pessoal. Convida os amigos, convida todo mundo. Vem fazer parte desse encontro gostoso. Ei. Vamos falar sobre inteligências múltiplas. Quem aí conhece inteligências múltiplas? Quem gosta de falar sobre esse assunto? Inteligências múltiplas é muito bom. Ajuda, curadores. Ah, muito bem. Olha só, hein? O Joxan, meu querido, papaizinho, tá ótimo então? Que bom. Isso aí, Jo, que a gente precisa gravar uma outra história, hein? Você falou que tinha várias histórias aí, vamos gravar. Tatiane, muito obrigada, viu, gente? Isso, pode mandar os coraçõezinhos se estão gostando. Marca aí todo mundo. Lembra de tirar um print da nossa live. Lembra de marcar nos stories. Faz um carinho aí. Então, tira um print da live, me marca nos stories. Que aí no final tem um presente para quem ficar, hein? Aí fica aí, que eu vou dar um presente no final da live. E é curtinha, tá bom? A gente vai bater um papo rapidinho. Aí eu já dou o presente e aí a gente vai seguir as nossas tarefas. Que eu sei que tá todo mundo na correria. Quarta-feira, meio de semana. Ai, que delícia! Quantos coraçõezinhos! Muito bem, então eu vou começar a falar e aí o pessoal vai entrando e a gente já vai inteirando aí do assunto. As inteligências múltiplas, ela é um assunto que me chama muito a atenção, porque veio do Howard Gardner, um americano, e antes dele só tinha a medição da inteligência pelo QI, o coeficiente de inteligência. Então, todo mundo, né, lembra dessa expressão. Ah, fulano tem o QI alto, fulano tem o QI alto, nossa, ele é um gênio. E quem tinha QI baixo, coitadinho, era jogado para as traças. Então, nos anos 80,
veio Howard Gardner com essa informação de que todos somos inteligentes. Então, apesar de muitos anos a teoria do QI ser respeitada e tem ali o seu valor, a sua utilidade e aplicação, ok. Mas o Howard Gardner, ele trouxe um alívio para nós, que não somos gênios, certo? Porque a inteligência múltipla entrou na minha vida porque eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado. Eu era assim, eu ia lendo alguma coisa e no segundo parágrafo eu já não lembrava o que estava no primeiro. Aí eu tinha que ler de novo, e isso me torturava demais, eu sofria muito. Porque eu tive uma formação leitora, a minha família, o presente que a gente ganhava era livros. E apesar de eu sempre gostar de ler, eu sempre tive dificuldade para entender, para interpretar. Para mim era muito sofrido, era muito doído. E quando veio a inteligência múltipla, eu consegui perceber que a minha inteligência era visual, que eu precisava visualizar o que eu estava lendo. Tudo que eu lia tinha que ter carinha, chapéu, bigode, olho grande e nada assim muito lógico. Tem que ser algo fora do comum, tem que ser algo absurdo. Então, um boneco verde com a orelha grande, com o nariz no queixo, olho na testa. Então, para o meu cérebro assimilar, ele tinha que ter essas cenas absurdas, essas visualizações absurdas. Por quê? Porque o mais absurdo que fosse aquela imagem, o meu cérebro registraria. E isso não é característica só minha, isso é uma característica das pessoas que são visuais. E é um treino que hoje, tudo que eu leio, já começa uma historinha. Na hora que eu começo a ler, meu cérebro está tão treinado que na hora que eu começo a ler, já começa a pular os elementos. Eu tô lendo bula de remédio, já começa a pular os elementos ali na minha frente. E rótulo de papel higiênico, qualquer coisa que eu vou ler vira uma historinha. Porque para o meu cérebro eu preciso ter imagem. E aí aquilo faz sentido. Na hora que faz sentido, eu assimilo. Tá? Então por isso que eu quis trazer para vocês essa questão das inteligências múltiplas, porque tira de nós o peso de que nós não somos gênios. Caramba, mas eu sei bordar, né? Então eu não sou inteligente? Quantas pessoas que sabem cozinhar e outras não sabem nem estourar pipoca? Tem gente que fala que é muito bom em fazer gelo, em fazer gelatina, né? Então, nós temos as nossas habilidades e é isso que o Gardner fala, que todos somos inteligentes. Nós só temos que desenvolver aquilo que não nos é muito familiar, os que não são. Exatamente, Tatiane, o seu filho mais velho é visual, então incentiva isso, estimula isso nele. Esquentar a água, é verdade, esquentar a água é uma habilidade enorme, né, Larissa? Perfeito, gente, isso mesmo. E aí, o que acontece? Quando até tem uma frase que as pessoas atribuem ao Einstein, mas eu não consegui provar se era dele mesmo ou não, mas eles falam assim: você não pode medir a inteligência de um peixe por sua capacidade em subir árvores. Então, o peixe, ele tem a sua função no oceano, ele tem a sua função maravilhosa no ecossistema, na vida. Agora, porque ele não sabe subir árvore, ele não é inteligente? Então, isso atribui a nós, certo? E eu fui descobrindo isso. Então, as minhas habilidades, os meus pontos fortes, eu fui estimulando. E aí foi diminuindo as minhas dores. Porque eu chorava em cima dos cadernos, eu chorava muito na época do cursinho, que eu ia no cursinho, o professor escrevia aquelas coisas na lousa e nada fazia sentido para mim, nada. Era um monte de letra
no livro era tudo letra preta, que nada retratava. E eu chorava, porque eu precisava vencer aquele desafio, só que eu não conseguia. E aí, aos 40 anos, olha gente, sofri bastante, eu descobri Howard Gardner e fiquei apaixonada pela inteligência múltipla. Eu falei, gente, é isso, todo mundo precisa conhecer a inteligência múltipla, porque todo mundo é inteligente. Até o Howard Gardner, ele fala assim, que o objetivo da educação é ajudar as pessoas a usar melhor as suas mentes. Então, nós podemos usar a nossa mente, nós podemos descobrir o nosso ponto forte, porque cada ser humano tem uma combinação única de inteligência. E aí é o desafio dos professores, porque na sala de aula você tem vários alunos, cada um com a sua particularidade. Então, nós precisamos saber respeitar essa característica, certo? Isso mesmo, Tatiane, fica angustiado mesmo. Ajuda, traz para o teu filho o visual, mostra para ele que não precisa ser coerente, ele pode contar uma historinha no que ele está lendo. A história da Grécia, imagina lá os soldados lutando, se matando, né? Imagina os castelos, imagina aquelas ruínas. Sempre imaginar, tem que trazer para a imaginação, isso mesmo, ajuda, porque olha, é um sofrimento, viu? Eu sei o quanto eu chorava em cima dos livros. E aí, o que acontece? O Gardner, ele também fala que nós podemos ignorar as diferenças e supor que todas as nossas mentes são iguais. Ou podemos aproveitar essas diferenças. Porque mesmo filhos, irmãos, nós saímos da mesma família, o mesmo sangue, mas cada pessoa tem a sua personalidade, tem a sua forma de aprendizado. O que precisa é descobrir como aquela pessoa aprende. Tá? E não são só os transtornos, que hoje tudo tem nome, né? Transtorno para isso, síndrome daquilo. Não precisa ter transtorno nenhum. Nós somos diferentes, a forma de aprender é diferente. Então a gente precisa descobrir como que nós aprendemos. Tá certo? E aí, só relembrando que o Gardner, ele identificou 8 tipos de inteligência, tá? Então, eu vou falar rapidamente, porque hoje o foco nosso é a inteligência musical, lembra disso? Então, ele tem a verbolinguística, que são as pessoas que têm facilidade com a oralidade, têm a facilidade com verbalizar, têm a facilidade em escrever. Tem a interpessoal, que essa eu juntei com 3. Eu juntei a interpessoal, a intrapessoal e a corporal sinestésica, né? Por quê? Porque o interpessoal, você consegue pensar no outro. A intrapessoal, você consegue se reconhecer. E a sinestésica, corporal sinestésica, é esse controle corporal que você tem. Você consegue dançar, você consegue se exercitar, você consegue andar de bicicleta. Então, você tem esse autoconhecimento, tá? E você tem o cuidado com o outro na intrapessoal. Aí nós temos a naturalista, que são aquelas pessoas, são os jardineiros, pessoas que gostam de cuidar de planta, cuidar do meio ambiente, cuidar dos bichinhos, a natureza em geral, tá? A lógico-matemática, que são as pessoas estrategistas, que são bons com medidas, são os arquitetos, os engenheiros. Nós temos a espacial-visual, são, sim, os desenhistas, as pessoas que trabalham com moda. Ele já vê o vestido pronto, ele já vê aquela roupa pronta antes mesmo dela estar pronta. Então, ele tem a sua visão espacial, ela é muito detalhada, ela é boa. E aí, nós temos a musical, que é a que nós vamos falar hoje. Então, a inteligência musical, ela abrange muitas das outras. Então, é aquilo que o Gardner falou. Nós não temos só uma inteligência, nós temos várias. Só que algumas são mais fortes, as outras podem ser desenvolvidas. Nós podemos ter as 8, certo? Só que
algumas vão se destacar mais que outras. Tudo bem? E aí, a musical, ela é entrelaçada. Olha aí, tá vendo? O seu filho, ele é visual, ele tem o controle da espacial. Você tá vendo? Então você já está identificando, exatamente, isso mesmo. E aí, a inteligência musical, ela tem conexão com a verbolinguística. Por quê? Quem vai escrever música? Ele tem que ter essa conexão com a inteligência verbolinguística, porque ele vai escrever, ele vai trabalhar com rima, ele tem a métrica do verso lá para música, tá? Ele tem a sinestésica, a pessoa que tem inteligência musical, ele tem a inteligência sinestésica, a corporal sinestésica, porque muitas vezes as pessoas que sabem dançar, ela consegue identificar o tom, o timbre da música, e aí o corpo dele já responde com compasso. Eu, na corporal sinestésica para dança, preciso melhorar muito. Mas eu não perco a festa não, viu? Não faz mal que eu não danço bem. Eu vou lá e sapateio mesmo, eu não olho para os lados. Mas é isso. Quem tem habilidade com a corporal sinestésica, também tem com a musical. Aí, cantar. A pessoa que consegue cantar bem, eu consigo, tá? Não sei se as pessoas gostam de me ouvir cantar, mas eu gosto de cantar. Aí a matemática. Quem tem a inteligência matemática também é muito forte na musical. Também é muito forte na musical. Por quê? Porque ele precisa saber o tempo musical. 4 tempos, 8 tempos, 5 tempos, 6 tempos, né? Sempre números pares, aí as oitavas. Então, a pessoa que compõe música, ele tem a inteligência matemática muito forte, tá? Porque a música, ela é toda matemática, né? Você vai dividindo ali o compasso, ok? Aí a interpessoal e a intrapessoal, porque ela manifesta os sentimentos. Quando você vai compor uma música, às vezes você conta uma história sua naquela música, às vezes você ouviu a história de alguém para poder contar essa música, e aí, então, você está falando de sentimentos. Consequentemente, você está expressando a inteligência interpessoal e intrapessoal. Você percebe como a inteligência musical é abrangente? Ela é muito completa, ela é perfeita. E aí, eu queria saber de vocês, nessa questão, não só o aprendizado em geral, mas no aprendizado do idioma, que é o meu trabalho. Eu, como professora de idiomas, inglês, espanhol, e também no português, enfim, o idioma em geral. Qual que é a dor dessas pessoas que não aprendem o idioma? Porque para elas, muitas das vezes, o idioma não fez sentido. O idioma não fez parte da sua vida. Mas eu nunca viajei, eu não sei quando vou viajar, para que eu vou aprender inglês? Poxa, mas pensa, você vai assistir um filme, você vai entender o que está falando naquele filme. Mas tem legenda em português. Ok, mas olha que legal você descobrir o que quer dizer aquela expressão. Na hora que o ator fala lá uma expressão meio que jocosa, meio que estranha, que o tradutor não vai poder pôr. A pessoa que legendou, ele não pode pôr ao pé da letra. Ele põe lá uma expressão que é politicamente correta. O título do filme, nunca o título do filme em português é o mesmo que está em inglês. E se você tiver acesso ao idioma, se você tiver conhecimento, você já vai entender que aquele nome que veio em português é um nome comercial para poder vender. E aí, isso tudo te abre horizontes, te abre universo. E você vai querer viajar, você vai ter outras oportunidades. Você vai ter oportunidades de emprego, você vai ter oportunidades de conversar com outras pessoas. Já pensou, você vai numa festa, de repente seu amigo traz lá alguém que é de outro país e tá lá perdido, coitado, porque ninguém fala ou inglês ou espanhol?
e chega você e puxa assunto com aquela pessoa. Olha que simpático. Você vai numa galeria de arte, você vai no museu, qualquer lugar que você vai, aparece alguém que fala outro idioma, está com dificuldade. Nós mesmos tivemos uma situação no avião, que o avião deu pane lá, nós estávamos indo para o Chile, o avião deu pane, e todo mundo desesperado. Aí tinha uma chinesinha perdida lá no banco, sem saber falar espanhol, e aí eu consegui me comunicar com ela em inglês. Perguntar como é que ela estava, porque já tinha passado aquele problema da pane que deu no avião, todo mundo ficou apavorado. Aí eu pude confortar aquela menina que estava viajando sozinha, que não sabia conversar com ninguém, né? Então, o idioma pode te salvar de muitas situações. Ok? Isso mesmo, olha que beleza, isso mesmo. Então, pode continuar estudando aí, Tatiane. Se esforce e vai que você vai sair, você vai sobressair. Já que aproveita que tem a facilidade e se aplica, dedica mais. Então, quando tem facilidade, poxa, que legal. Já tá fácil, continua, né? Então, a ideia é isso. E por que a inteligência musical? Por que eu estou trazendo isso? Quando você está aprendendo um novo idioma e você traz a música, uma música em inglês, essa música vai fazer conexão com você. O seu cérebro vai se abrir e vai assimilar com mais facilidade. Você já tem inteligência musical aguçada. Você está aprendendo o idioma. Às vezes tem pessoa que tem uma certa dificuldade, né? Tem aquela implicância, poxa, mas eu nunca aprendi. Tá, mas vamos trabalhar uma música? O que você acha? Ah, música eu gosto. Então, dentro daquela música, você vai trabalhar o vocabulário, você vai identificar os verbos, você vai identificar a ordem das palavras, você vai reconhecer os adjetivos. Então, aquilo vai fazer sentido para você, porque o seu corpo, a sua mente, vai conseguir assimilar esse conhecimento, tá certo? E aí, essa a minha proposta. Então, o que eu quero oferecer para vocês de presente? Sexta-feira agora, às 20 horas, eu vou mandar um link no Zoom para quem me mandar um direct. Me manda um direct lá, tira um print dessa live, me posta lá nos stories, põe meu nome. E aí, você me manda um direct que na sexta-feira, às 20 horas, eu mando o link do Zoom para você lá no direct e vou oferecer uma aula de música grátis para a gente fazer junto, com mais pessoas. Vai ser muito legal. Então, convida todo mundo, pode mandar, eu vou pôr essa live aí salva no meu feed lá. E aí, convida, marca 3 amigos, quem você acredita que vai gostar, que vai curtir, que vai vivenciar esse momento. Então, faz isso. Manda para mim no direct, que assim que eu liberar o link do Zoom, eu convido e aí nós vamos fazer um encontro bem legal na sexta-feira agora, dia 6/8, às 20 horas. Eu mando pelo direct o link do Zoom para que possamos fazer uma aula com música bem agradável, bem viva. É uma música que todo mundo conhece, que todo mundo gosta, otimista, e vamos trazer para cima, tá bom? Muito obrigada para vocês que ficaram aqui, que interagiram. Obrigada por esse prestígio, por essa alegria de estarmos juntos, tá bom? Então vejo vocês, conto com o seu apoio aí para fazermos uma aula bem agradável na sexta-feira, tá bom? Forte abraço e até lá!